Fala pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Porque já estão aí Boa na tarde hora do já. almoço, né? Estamos começando aqui mais uma transmissão ao vivo para vocês, aqui da Sítios. Estou aqui com o professor Vitor Mendonça. Fala pessoal, beleza? Seja Sou- bem-vindo aí. Eu sou o professor Renato Bianchini e a gente veio aqui trazer mais um tópico para vocês, né? Vamos ajeitar aqui para ficar direitinho na câmera. Isso. Antes de mais nada, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui nos comentários, quem estiver assistindo a gente aí, fala se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo ouvir a gente bem, só para a gente saber, ter um feedback aqui e poder dar continuidade aqui na nossa transmissão, né? Hoje a gente vai falar sobre frequência de treinamento, então é bem bacana ter aí o feedback de vocês, tá? E o pessoal que está participando aí também já pode jogar aí de onde que é, né? O Exatamente. seu nome, isso aí a gente gosta de isso aí. De interagir, né? Interagir Saber com de onde, quem que a gente está falando, com quem que a gente está falando, quem está assistindo a gente aí. Isso. É sempre legal a gente saber isso. E a gente já tem aqui até uns tópicos já pré-determinados, né? Do que a gente vai falar, que a gente vai discutir legal aqui sobre frequência de treinamento focado em hipertrofia. E se você já tiver alguma dúvida, qualquer coisa, já pode deixar aqui nos comentários abaixo. E ao longo do tempo que a gente for falando, se você vai tendo dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder tudo. Exatamente. Certo? Tá certo? Então, vamos começar então. Vamos ver se alguém já deixou algum comentário aqui pra gente. Ah, beleza. Ó, o Marcelo lá de Bauru. Fala, Marcelo. Boa, Acompanhando Marcelo. a live aí. Show de bola. Eu acho que o áudio tá ok então, né? O pessoal tá conseguindo escutar legal. Então, Show! vamos dar continuidade aqui. Então vamos primeiro, né, definir, né, Renato? Exatamente. O que é frequência do treinamento? Exatamente. Beleza? Então é o seguinte, frequência de treinamento é o quê? É a quantidade de treinos que você vai fazer por semana, né, Renato? E a gente tem duas formas de definir essa frequência do treinamento. A quantidade de treinos total, então são 5 treinos de hipertrofia que você vai fazer, ou você definir elas por grupo muscular, né? Então para tríceps eu faço 2 treinos por semana, para peito eu faço só 1, então você pode definir ela por grupo muscular ou por treino, né, no total. Exatamente, né? E isso é muito importante já frisar, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, tem que treinar 4 vezes por semana. Mas 4 vezes por semana, como é que vai ser dividido esse treino? Né? Vai ser um agrupamento cada dia, né? Você pode treinar, né, se for fazer um full body, você vai treinar todos os músculos 4 vezes por semana. Exatamente. Ou então você vai fazer uma divisão ABCDE e você vai treinar uma vez só por semana cada um. Exatamente. É uma diferença bem grande, né? E a gente vê aí muita discussão sobre isso, né? Qual que é o melhor tipo de treino? ABC, ABCDE, AB, né? E assim, uma tendência muito grande aí das pessoas levarem muito para, digamos assim, para a prática pessoal, né? E sair um pouco dos estudos, daí do que vem sendo falado por ciência. Até porque é um tópico bem difícil de ser estudado, né? Porque para você conseguir controlar só essa variável enquanto mantém as outras, é bem mais difícil de fazer. Então são poucos estudos que abordam esse tema, né? Exatamente. E aí, assim, até para montar uma aula que a gente tem do nosso curso de hipertrofia, né, pessoal que no vídeo tem pouco tempo que a gente lançou um curso de hipertrofia e aí a gente pode, até o pessoal que tiver afim aí de participar do curso, a gente fechou as inscrições já, mas a gente deixou uma lista de espera, né? Exatamente. Pra galera que quer participar. Mas aí para montar uma aula sobre frequência lá, eu falei, vou procurar aqui na internet o que o pessoal fala sobre frequência, né? A galera no site, né? Em geral, assim, né? Porque a gente mostra os estudos, só que a gente quer saber o que as pessoas estão falando, né? Exato. E aí, assim, foi muito interessante que eu vi o quê? Nos sites especializados nisso, uma galera que, assim, mais focada na prática mesmo, né? A galera fala muito, não, por exemplo, para avançados, você tem que montar um treino ABCD ou ABCDE, por exemplo. Para avançados, não tem como você montar um treino AB ou um treino ABC, tá? Que você vai repetir esse treino várias vezes. Ou o que isso quer dizer, né? A ideia deles é que você faria um treino, por exemplo, vamos supor, para peito, e você vai repetir ele só na outra semana. Então, seria uma frequência por grupo muscular por semana de uma vez só, né? Mas será que é isso que a ciência traz pra gente? Será que isso que é o melhor modelo? E é isso que a gente vai discutir aqui hoje com vocês. Exatamente, né? E assim, outra parte da dificuldade que tem de se avaliar isso é que, por exemplo, se você faz um exercício como um supino reto, você não está treinando só peitoral, né? E muitas das vezes você está treinando mais o tríceps do que o peitoral. Então, assim, aí a pessoa acha que ela fez supino reto, está treinando aquele treino que foi feito para peitoral, só que na verdade está treinando tríceps também. Então, como é que você
calcula esse estímulo de exercício por grupamento. Né? Exatamente. Porque aí, por exemplo, se você faz um treino ABCDE, mas você treina, por exemplo, segunda-feira eu vou treinar costas, por exemplo. E aí você vai treinar lá puxada, remada, fazer todos esses exercícios compostos assim para costas, você vai acabar treinando o seu bíceps também, né? Então, se você colocar mais um treino de bíceps nesse seu cronograma, você vai acabar treinando bíceps 2 vezes, por exemplo, e costas uma vez só. Então, assim, um treino ABCDE, quando você faz braço no dia isolado, por exemplo, você costuma treinar braço 2 vezes por semana, né? E aí, assim, é interessante. Você pode fazer isso? Pode, só que você tem que entender que você vai estar treinando 2 vezes o bíceps e vai estar treinando costas uma vez. E aí, exatamente. Na hora de montar o seu treino, você quer isso? Você quer treinar 2 vezes o bíceps? Você quer ter uma maior frequência, né? Ou um maior volume do bíceps? Aí a gente pode, né, discutir se vale a pena ou não, dependendo dos objetivos do seu aluno. Perfeito, né? Então, assim, vamos começar a falar mais dos estudos que a gente tem sobre isso, né? A primeira coisa, qualquer profissional de educação física e personal trainer que se baseie em evidências, sempre consulta o que a gente chama assim, que é o posicionamento do American College of Sports Medicine, né? E esse posicionamento ele é feito assim, por vários experts do assunto no mundo inteiro, que pegam várias pesquisas sobre cada assunto relacionado à musculação e coloca lá em discussão para ver o que se tem de evidência até o momento, né? Então, basicamente, assim, com certa frequência de 5 em 5 anos, o American College ele coloca esse posicionamento para que as pessoas se baseiem na prática, né? E quando ela fala de frequência semanal, né, aí dá assim, digamos, um tópico bem difícil de se entender, né? Exato. Primeiramente, ela não tem uma frequência semanal estabelecida por grupamento muscular, né? Então, assim, ela até dá um parecer ali sobre quantos treinos por semana, né? Uhum. Que ela diz que tem que ser de 2 a 3 vezes para iniciantes intermediários e de 4 a 5 vezes para avançados, né? Exato. Mas isso ela fala o treinamento como um todo, né? Sessões de treinamento, né? E acaba que fica muito aberto pensando dessa forma, né? Porque, por exemplo, você está lá, se você for na academia e fizer um treino aeróbico, já conta como uma sessão de treinamento, mas isso não está sendo incluído que você está estimulando uma musculatura. Então, assim, é um posicionamento bem aberto nesse sentido. Então, o que a gente deve fazer para a gente entender qual que é a frequência que você deve estimular um músculo por semana? Aí a gente vai em outros estudos para investigar isso, né? Exatamente. Então, assim, esse posicionamento ele não diz pra gente, não consegue direcionar pra gente quantas vezes a gente tem que malhar um músculo por semana. Então, a gente vai sair desse posicionamento e vai ver o que a gente tem de evidência além disso, né? Então, confere se tem mais comentários. Beleza. Ver se tem algumas perguntas aqui. Que a gente vai falar do último estudo que saiu sobre o assunto. Isso. Acho que não tem nenhum comentário. Dá por enquanto, né? Coisinha, não? A gente vai dar uma atualizada. Aqui. Tá, Milton saindo. Boa tarde. Então, beleza. Agora a gente vai começar a ficar, então, informação direta para vocês aqui, tá? Boa tarde aí pra Geira, tá sempre participando aí do nosso live. Né? Exato. Legal. Mas, para um treino de hipertrofia... Ok. A gente vai abordar exatamente isso, Marcelo. Exatamente. Para você hipertrofiar ao máximo o músculo, quantas vezes você tem que treinar ele por semana, tá? Exato. É isso que a gente vai abordar. Então, como o Renato falou desse posicionamento, né, do American College, esse é um posicionamento que ele foi agora até me esqueci se é 2009 ou 2011, né? Isso. E aí surgiu um estudo foi de 2016, que foi uma meta-análise focada em frequência para hipertrofia, né? Então isso ficou bem interessante, que eu acho que fechou bem o assunto, né? Exato. E aí essa meta-análise, que é do Brett Schoenfeld, do Krieger e do Alborn, eles viram qual que é a melhor frequência semanal por grupo muscular, tá certo? E aí nessa meta-análise eles descobriram o quê? Que uma frequência de 2 vezes por semana por grupo muscular é melhor do que 1 vez por semana. Então, aí a gente já vai pensar muitas coisas, né? Uhum. Então aquela história, por exemplo, de fazer um ABCD que eu falei lá no começo, que as pessoas falam, não, que avançado tem que ser isso. E aí você vê que, por exemplo, o cara que vai fazer um ABCDE, que malha o peito, por exemplo, na segunda-feira, e vai fazer o peito só na outra segunda, ele tem uma frequência de 1 vez por semana. Exatamente. E a gente vê que para gerar o máximo de hipertrofia, 2 vezes por semana seria melhor, tá? E aí nessa meta-análise também ele discute uma frequência semanal por grupo muscular de 2 vezes comparado com 3 vezes.
E aí eles veem que assim, tem poucos estudos ainda que mostram uma frequência de 3 vezes por semana, o que não é muito usual das pessoas fazerem, né? E aí a gente não tem certo ainda qual que é melhor, mas até então seria mais ou menos os mesmos resultados entre 2 vezes e 3 vezes. Só que ambos são melhores que uma vez por semana. Então, quando a gente fala só da variável frequência semanal, vocês têm que pensar que 2 vezes por semana é a melhor opção, né? O que vai gerar o máximo de hipertrofia são 2 vezes por semana por grupo muscular. Exatamente. Então, isso aí foi uma meta-análise, né? Então, tipo assim, uma reunião de todos os estudos que falam sobre o assunto e ele coloca todos eles juntos para ver qual que seria o efeito, né? Então, ele consegue comparar bem lá, né? Tipo assim, qual é a diferença de fazer uma vez por semana um grupamento, 2 ou 3, né? Exatamente. E aí a resposta foi essa que o Vitor falou, né? Então, assim, às vezes você aumentar mais o seu treino para você começar a aumentar a frequência. Por exemplo, fazer um treino ABC para você fazer 2 vezes cada agrupamento. Exato. Você consegue fazer um treino AB também para um avançado? Exatamente. Tranquilamente. Até um treino AB alta, que não é muito famoso, né? Entre os avançados, eles acham que não, aí eu consigo fazer só com menos intensidade, mas tem vários métodos para você conseguir aumentar a intensidade. Por exemplo, vamos supor, um treino AB, você faça aí, você divida todos os seus grupamentos em 2 tipos de treino. Aí, vamos imaginar, tem um dia que você faz peitoral, tríceps e ombro. Você consegue, por exemplo, melhorar assim, o grupamento. Você, por exemplo, na segunda-feira você vai lá, você começa fazendo peitoral, depois o tríceps, depois o ombro. Aí, por exemplo, na quarta-feira você quer dar um foco maior para ombro, então você começa o seu treino com o ombro, depois você vai para peitoral e depois para tríceps. Então, assim, você às vezes, dentro do treinamento, você já consegue modificar para você otimizar ali o resultado de grupamento que você quer, né? Então, assim, tem inúmeras possibilidades para você fazer esse treino e ter resultado. Até uma dica bacana que a gente vê muito, o Fernando perguntou, a gente já vai ler só... Peraí, eu já vou de uma vez, né? Boa tarde. Falando em hipertrofia, qual a opinião de vocês com relação ao volume de treino? Já que hoje em dia tem estudos mostrando que o volume alto pode atrapalhar os resultados e ainda aumentar o risco de lesão. A gente pode falar sobre o volume também. Aí só continuando aqui, então assim, uma coisa que a gente vê muito, uma dica prática para quem é personal, né? Na hora de você fechar um pacote personal, a maioria das vezes você fecha 2 vezes por semana, né? É o mais natural. E aí, às vezes, eu vejo assim que as pessoas, quando é para hipertrofia, ficam pensando, nossa, mas 2 vezes por semana eu vou conseguir fazer. E você ajeitando todas as outras variáveis, né? Você consegue montar um treino, por exemplo, full body, 2 vezes por semana, que com certeza vai gerar uma quantidade ideal de hipertrofia, né? Exatamente, né? Então, assim, é tudo ajustado de acordo com a individualidade dessa pessoa, e não só o que todo mundo fala, né? Individualidade biológica, que ele responde assim, o outro vai responder diferente, mas, assim, como que é a rotina dele, né? Você tem que encaixar o melhor treino para aquela rotina, né? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de fazer com alta frequência, mas muitas vezes o indivíduo só tem 2 ou 3 dias para treinar nessa semana. Então, assim, você vai ter que ajustar a frequência para esse indivíduo. Exato. Então, não adianta você querer estimular mais do que esse indivíduo é capaz de realizar, em termos até de cronograma e horário. Mas quero falar agora também, né, das futuras pesquisas que a gente vai ver por aí, que a gente, em termos de frequência, tem alguns estudos que são bem promissores nesse sentido. A gente ainda não vai poder bater um martelo aqui para vocês para dizer que isso é o melhor, mas existe até um estudo que foi lançado esse ano. Qual que é o autor daquele estudo? Você lembra o nome? Dunkel. Isso. Ele fez uma revisão sobre uma hipótese que ele chegou à conclusão através de vários outros estudos, tá? O que ele sugere? Mês passado, né? Só para... Exatamente. Atual, né? Exatamente, né? Ele vendo essa, assim, falta de padronização e demanda de... Deu um chute na parede aqui. Vendo essa falta de padronização e demanda desse assunto, né, de frequência semanal, quantas vezes é melhor treinar e tal, ele começou a pesquisar e ir a fundo, e ele chegou a uma conclusão, assim, em termos fisiológicos, do que pode ser o melhor, do que uma coisa que ninguém está acostumado a fazer, né? Que seria talvez fazer 4 ou 5 vezes o mesmo grupamento por semana, tá? E é até legal que o Fernando falou sobre o volume de treino, e a gente vai explicar como que a gente, às vezes, nem mexeu no volume, a gente só está mexendo na frequência, né? Uhum. Então, por exemplo, se você estava programado para fazer 2 treinos, em cada treino você faria 15 séries no total, né? De todos os exercícios, somando tudo, você faria 15 séries para cada grupamento. Daria mais ou menos 30 séries por semana para aquele grupamento muscular.
E se você dividisse isso em 5 sessões, por exemplo, como é que ficaria? Você faria 6 séries em cada treino. E ele diz que isso é ótimo. Aí vamos entender por que isso aí pode acontecer e talvez treinar com maior frequência seja melhor. Vamos supor, quando a gente analisa a síntese proteica, né, que é o quê? A gente faz um treinamento e a gente estimula a síntese proteica no músculo, né, que é basicamente a reconstrução do músculo. A síntese de proteína é a reconstrução do músculo. Então, assim, cada vez que você treina uma vez, você está estimulando a síntese desse tecido muscular. Você está estimulando para que ele cresça, certo? Só que você não chega um ponto, determinado ponto no seu treinamento, que não adianta você fazer mais exercícios para a musculatura, vai conseguir estimular mais, tá certo? Esse ponto ainda é desconhecido, né? A gente vai falar um pouco sobre o volume aqui daqui a pouco, mas é basicamente você ainda não tem como dizer assim, não, eu vou fazer 10 séries e aquilo lá é o máximo que eu consigo estimular. Mas que isso vai atrapalhar, né? Exatamente. Não tem como você dizer isso com certeza ainda. Até mesmo porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa que já está mais treinada, ela tem uma capacidade de recuperação maior, ela tem uma capacidade de síntese proteica maior, então assim, você pode acabar fazendo mais séries para ela, né? E você isso tem que ir progredindo isso também, né? Exatamente. Não adianta ficar sempre no mesmo volume de treino. Então, basicamente, vamos supor nesse sentido que você tem um limite ali e que depois daquele número de séries que você faz para aquele exercício, tudo que você fazer ali seja em vão, digamos assim, que você não vai conseguir estimular mais síntese de construção de tecido. Se pegar esse treino em vão, vamos supor, né, e colocasse num outro dia da semana, seria muito melhor para construir tecido. Seria mais ou menos assim, vamos supor. Você vai fazer 10 séries para um grupamento, só que você consegue hipertrofiar só até 5. Depois da quinta, já não consegue mais hipertrofiar o máximo, né? O máximo que você consegue chegar até 5. Se você fizer até 10, você já está deixando aquilo ali não está servindo para nada. Vamos supor, tá, gente? Isso tudo aqui que a gente está falando é uma hipótese. Então, se você conseguir dividir esse treino em duas sessões, onde uma você faz 5 e a outra você faz 5, você consegue estimular ao máximo 2 vezes. Que é muito melhor que você estimular de uma vez só e essas 5 séries serem em vão, no final das contas. Então, essa que é a teoria dele. E isso tudo é baseado em síntese de proteína, ou seja, síntese de tecido muscular. E acho que o Renato falou muito bem, né? Teoria, né? Exatamente. Esse é um estudo novo ainda que eles ainda vão testar essa teoria, né? Eles vão colocar isso em prática para ver se isso funciona mesmo. Exatamente, né? Porque aí seria assim, basicamente dizer que vale a pena a gente fazer poucas séries para cada agrupamento e treinar com bastante frequência, por exemplo, de 4 a 5 vezes por semana, né? Então seria basicamente igual o Vitor estava falando, de treino full body, fazer às vezes um treino full body 4 vezes por semana, né? Para você estimular um pouco de cada agrupamento várias vezes, para você sempre ir no teto da sua capacidade de hipertrofiar daquele treino. Que isso vai contra, né, o que o American College fala de descansar 48 horas, né? E fora isso, né, fora esse estudo, ainda tem outros estudos que podem corroborar essa mesma teoria. Que é, por exemplo, você pode, agora eu vou convidar vocês a refletir sobre a prática de vocês. Seja você um personal com seu aluno, ou seja você como praticante de musculação. Você acha que a primeira série que você faz daquele grupamento é melhor ou pior do que a última série que você faz? Certo? Então, assim, se você está treinando uma intensidade elevada, com certeza a última série vai ser pior do que a primeira série. Não tem como você manter a mesma intensidade de treino se você estiver indo ao máximo, tá certo? Então, assim, isso aí já é comprovado que geralmente os últimos exercícios você só consegue fazer numa intensidade menor, tá certo? Seria a mesma coisa assim, é porque às vezes fica difícil da gente perceber, porque a gente nunca faz o mesmo exercício várias vezes, né? Pouca gente faz esses sistemas de treino onde você faz assim, por exemplo, 10 séries de supino reto, por exemplo. Exatamente, é um modelo, né, o GBT. Mas aí você imagina o seguinte, se você vai fazer sempre o mesmo exercício, 10 séries, você acha que a sua primeira série vai ser melhor ou pior do que a última série, né? Provavelmente, se você manter ali um intervalo de recuperação e uma intensidade alta desde o início do treino, os últimos você vai ter que diminuir um pouco a carga, ou então vai diminuir um pouco o número de repetições. Então, assim, é basicamente por causa disso que às vezes vale a pena você dividir o seu treino. Porque se você, por exemplo, eu falei dessas 10 séries,
E se você fizer só metade, 5 séries, depois no outro dia você estimula mais 5 séries. Você vai conseguir, por exemplo, fazer um treino de alta intensidade 2 vezes. Então, isso corrobora para essa teoria também, tá? Então, assim, isso é uma hipótese, só que está chamando muita atenção e a gente vai ver ainda vários estudos falando sobre isso. Exatamente. Então, vamos lá, vamos responder aqui o Fernando. Ele perguntou, né, sobre o volume de treino e relação com a hipertrofia, né? Então, a gente, como ele disse mesmo, essa questão do platô, né? De um volume muito alto, né? Então, a gente tem a meta-análise, né, também do Schoenfeld, que foi de 2016, em relação ao volume e hipertrofia, que ele fala exatamente assim na conclusão. Você deve fazer mais do que 10 séries por músculo por semana, né? Pelo menos 10 séries, ele fala exatamente assim. Porém, se você fazer um volume muito alto, você pode chegar no platô, onde não vai melhorar. Só que, como ele mesmo diz, a gente, na literatura ainda, a gente não tem como bater esse martelo. Ah, não, exatamente. A partir de 15 séries vai ser ruim, a partir de 30 séries vai ser ruim. Pois é. Né? E aí, até se perguntou assim, né, qual que é a nossa opinião, né? Então, assim, o importante, a gente bate bastante nessa tecla, né? É por grupo muscular por semana. Então, por exemplo, se você faz um treino, né, treino de bíceps 2 vezes por semana, seria ali 5 séries em um treino, 5 séries na outra, já dá 10 séries na semana, tá certo? Isso é legal de lembrar. E aí, assim, eu prefiro fazer uma intensidade menor ali, ou um volume menor, né, de 10 até 20 séries no máximo. A gente vê pessoas na prática fazendo muito mais do que isso, né? Porém, ajustando a intensidade, tá certo? Né? Aquela interdependência volume e intensidade. Exatamente. Porque algo que é muito normal da gente ver são as pessoas fazendo treinos submáximos, né? E essa que é a grande questão, né? Porque a gente às vezes fala aí de, 10 séries semanais, por exemplo, o pessoal acha, mas isso é muito pouco, mas se você faz uma intensidade alta, com bastante carga no teu exercício, você vai ver que é bastante coisa, né? Exatamente. Bastante sobrecarga na músculo. Exatamente. Então, se você conseguir aumentar, então se aumenta a frequência, faz a frequência ideal, por exemplo, 2 vezes por semana, faz uma intensidade ideal, né, indo até a falha muscular mesmo, pesado, treino, e aí você consegue ajustar esse volume. O volume um pouquinho mais baixo, chegando ali a 10, 15 séries semanais, igual eu falei, até 20, dependendo do treino que a gente vai montar. Perfeito. Né? Exatamente, né? E aí o Júnior perguntou aqui, Júnior Marques, diante de uma frequência semanal de 2 vezes por semana, qual seria uma ideia de treino full body para ajustar as 12 séries semanais? Série única seria uma possibilidade para agilizar? Ok, então você quer montar um treino de 12 séries semanais, né, e ele fazendo 2 vezes por semana. Tá, tranquilo. E aí lembrando, e isso é importante, são séries por grupo muscular, né? Então, você fazer um treino de 12 séries semanais, você tem que pensá-lo por grupo muscular, tá certo? Mas enfim, série única seria uma possibilidade? Eu já acredito que não, né? A gente tem uma meta-análise também do Krieger, que é comparando séries únicas com séries múltiplas, né? Inclusive nesse do Schoenfeld também ele fala sobre isso. E séries únicas são piores do que séries múltiplas, tá? Exato. Então, até nesse do Krieger ele comparou de 2 a 3 séries com 4 a 6 e uma série só. E de o 4 a 6 foi melhor que 2 a 3, que foi melhor que uma série, por exercício, tá certo? Só que o de 4 a 6 ele ainda fala que tem poucos estudos que ele ainda tem que analisar isso melhor. Então, o número, só que a gente já pode bater o martelo que é melhor do que as séries únicas, tá? Então, eu não gosto muito da ideia de séries únicas. O que eu faria no treino full body nesse estilo seria utilizar mais exercícios multiarticulares, né? E aí você vai fazendo menos exercícios, tá? Então você faria a menor quantidade de exercícios utilizando mais exercícios multiarticulares, né? E assim, uma coisa que a gente vê muitas vezes, a pessoa vai fazer um treino de supino ali, né? Que a gente falou antes, a pessoa, não, então supino é para peito, então não vou estar malhando o tríceps e o ombro. Não, claro que não. Num treino de supino você vai estar estimulando muito bem o tríceps e também o ombro, exatamente. Né? Então você fazendo um treino com exercícios multiarticulares, você consegue trabalhar muito bem todos esses músculos que vão estar interagindo ali, né? Inclusive até uma discussão que a gente tem bastante, que é em relação a membros inferiores, né? A galera muitas vezes quer de toda forma trabalhar, segmentar. Então assim, você monta um treino, por exemplo, com agachamento, leg press. Por que você vai fazer um exercício para glúteo, né? Focado em glúteo, monoarticular para glúteo, um treino para posterior, para anterior? Não tem essa necessidade, né? Você pode fazer de acordo com o objetivo do seu aluno, porém, com certeza você consegue montar um treino legal só com os multiarticulares, por exemplo. Né? Porque assim, a
grande questão é que quando a gente pega assim, os exercícios, a gente consegue sobrecarregar mais os membros inferiores, né? Que seria aí, igual o Vitor falou, agachamento, o leg press, avanço, recuo, levantamento levantamento de terra. Pode falar um monte Exatamente, ainda. Olha né? a quantidade de exercícios que a pessoa pode utilizar. Exatamente. São exercícios compostos em que você acaba sobrecarregando mais a musculatura. Você está trabalhando a musculatura de membros superiores como um todo, né? Posterior, anterior, glúteos, panturrilhas, né? Então, assim, não adianta você querer segmentar, né? É possível de segmentar? Mas, por exemplo, aí a gente vai ver muita gente usando aí exercícios isolados para glúteos, para, por exemplo, mesa flexora, que é para posteriores de coxa e tal. Só que qual que é a grande questão disso? Eu vejo muita gente na caneleira, né? Que nós, assim, na CITES, a gente não aborda muito bem esses exercícios de caneleira. Primeira coisa, porque não tem validação científica para dizer que esses exercícios são melhores do que outros. E muitas das vezes a validação científica é que eles são piores, tá? E outra coisa, agora eu vou só pedir para vocês fazerem uma reflexão aí na prática de vocês. O indivíduo faz um exercício de leg press, às vezes com 90 quilos de cada lado, né? Você acha que ele colocando uma caneleira de 15 quilos, ele vai fazer a mesma sobrecarga naquela musculatura? Uma coisa que a discussão tem muito em relação a caneleiras, esses monoarticulares em geral, né? É porque tem uma ativação grande do glúteo, né? Exatamente. Só que ativação não quer dizer hipertrofia, né? E aí na hora que a gente vai para hipertrofia, esses exercícios não servem para nada, né? Vamos bater esse martelo aí, né? E muitas das vezes a pessoa acha que dá aquela sensação de queima e tudo mais, que ela está sentindo, está queimando, está trabalhando, né? Mas muitas vezes esse trabalho de queima é feito de uma maneira totalmente submáxima, porque para você suspender um peso, até, por exemplo, se você segurar um halter aqui e ficar segurando aqui na câmera, né? Segura um halter aqui por um tempo, você vai perceber que vai chegar uma hora que vai estar queimando. Isso quer dizer que vai estar hipertrofiando a musculatura do braço? Não quer dizer isso. Pode hipertrofiar ou não. Pode ou não. Mas a gente sabe que, por exemplo, exercício de isometria, você pode hipertrofiar, só com certeza não vai gerar o máximo de hipertrofia. Se você quer gerar o máximo de hipertrofia, tem que fazer o exercício concêntrico assim. Exatamente. E aí, então, você que está com a sua caneleira e agora você não sabe o que vai fazer com ela, pô, às vezes você botar ali para parar a porta, né? Tem alguma coisa que ela vai funcionar. Antes que alguém vê e fala assim, não, eu gosto muito do exercício de caneleira, não deixo de fazer. Porque assim, o que eu sempre falo é o seguinte, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem medo de trabalhar com leg press, agachamento, porque são exercícios que exigem mais técnica, então às vezes pode-se usar o exercício de caneleira para às vezes um aluno iniciante, um aluno que está começando a pegar forma no movimento, às vezes até pode, entendeu? Não é problema. Mas é o que a gente sempre fala, né? A gente tem que focar em exercícios que vão gerar mais resultado para o aluno, né? Então, não adianta a gente dizer que caneleira vai ser o melhor exercício, porque não vai, entendeu? E assim, eu acho que tem o exercício de leg press, acho que é um exercício mais fácil a pessoa fazer na máquina, né? Máquina. Às vezes, por exemplo, a coordenação, né? Exato. A pessoa diz, no agachamento, pô, é muito difícil, vai botar a barra e tal. Pô, tem várias possibilidades. Você pode fazer no agachamento no rack, pode fazer no Smith, até com você pode fazer corpo, com o peso do corpo, com halter, pô, você bota o halter aqui do lado, você consegue fazer um treino legal de agachamento também, né? Até outra questão, ele acabou de falar isso, né? Então vamos supor lá, eu tenho uma aluna que pesa 60 quilos, por exemplo, e ela quer trabalhar glúteos. Você acha que um agachamento com o peso do corpo dela não vai ser mais sobrecarga do que uma caneleira de 10 quilos, por exemplo? Né? Se ela tem 60 quilos, vamos supor que o peso do tronco dela ali, que vai exercer sobre a musculatura, vamos supor que vai dar um total aí de 30, 40 quilos, né? Que ela vai estar tendo que se exercitar. Hein? Por exemplo, né? Mas com certeza é mais sobrecarga do que a maioria das caneleiras que são utilizadas. Né? E é isso que a gente sempre fala, né? Quando a gente utiliza o princípio da sobrecarga, não tem como a gente incluir caneleiras, por exemplo. Exato, e aí é uma questão muito interessante, né? A gente vê dentro de todas as variáveis que a gente tem no treinamento, né? A gente vê que volume e intensidade são as mais interessantes, né? Principalmente até a intensidade. Então, se você consegue fazer o treino, que a gente está falando exatamente isso o tempo todo, né? Sobre a carga e tal. Então, você faz o treino com uma intensidade legal, as outras variáveis ali fica muito mais fácil de você manipular, né? Com certeza. Porque eu vejo muita gente querendo discutir, não, então, eu quero fazer aqui uma frequência legal, eu quero fazer o descanso perfeito, a seleção de exercício perfeita, só que, pô, o volume e a intensidade ali tá tudo errado, não tá fazendo uma intensidade legal, o volume às vezes está muito acima, muito abaixo, né? Exatamente.
Eu vejo assim, de experiência prática minha, né? Se a maioria dos alunos de academia, né, focados em musculação para hipertrofia, aumentasse a intensidade do treino, só assim, não mexe em nada, só aumenta a intensidade, por exemplo, indo até a falha concêntrica na hora do exercício. Se fizesse só isso, já ia ter um aumento de resultado assim, exponencial já. Com certeza, né? Com certeza. Porque aí a hora que a gente vê que assim, os alunos vão muito no submáximo, né? Exato. Porque assim, às vezes ou é aquele medo de estar fazendo alguma coisa errada e de estar trabalhando demais, ou então às vezes é por falta de informação mesmo. Não sabia que eu tinha que ir até lá, né? Exatamente. Eu achei que só fazer as 10 repetições que colocaram aqui pra mim já era o suficiente. Né? E até assim, já aproveitar que a gente tá falando disso, né? Não só indo até a falha você vai hipertrofiar. Você consegue hipertrofiar sem ir até a falha, porém, indo até a falha você consegue gerar mais hipertrofia. Exatamente, né? Certo? Tá certo. Então, vamos ver se tem mais alguma dúvida, mas eu acho que os comentários já estão aqui completos. Né? Exato, acho que ficou bem bacana hoje, né? Deu pra passar bastante informação. Passar tudo que a gente queria aqui. E a galera que tá vendo esse live aí depois, né? Que vai ver o live depois, tiver alguma questão também, alguma pergunta, pode deixar aí abaixo que a gente vai tá certo. Então, treinar um músculo por dia. Então, Marcelo, é isso que a gente tá falando aqui, né? Essa frequência... Tá. Essa frequência de 2 vezes por semana é melhor do que 1 vez por semana. Então, na hora de você montar o seu treino, talvez pode levar isso em consideração. pode usar isso aí, é legal, né? E aí tem uma questão que ele falou ali de aeróbio de longa duração pós-treino. Seria importante ou não? Depende dos objetivos, né? Assim, tudo isso já é importante ou não é, né? Se você está falando de hipertrofia, você pode às vezes encaixar sim, um aeróbico ali. Não quer dizer que você vai perder todos os seus resultados. Mas eu acredito que você deve, antes de mais nada, analisar o seu treino como um todo, né? Para que você está fazendo esse aeróbico? É para diminuir o percentual de gordura? É para condicionar o seu físico? É para manter seu padrão de condicionamento? Então, assim, tudo isso vai influenciar, né? E pensando nisso, você pode sim incluir um exercício aeróbico, né? Assim, quando a gente se fala de treino para hipertrofia, seria legal, uma estratégia importante, assim, você isolar as sessões, né? Fazer o aeróbico no momento do dia e a musculação em outro momento do dia. Uhum. Mas se não é possível fazer isso, se você tiver que fazer junto com o treino de musculação, você não vai sair muito no prejuízo. Não vai te atrapalhar, né? O máximo que vai acontecer, assim, você não vai ter energia para conseguir fazer os dois numa intensidade legal. Né? Exatamente. Por isso que a gente gosta de separar esses treinos. Porém, se não consegue fazer, não tem problema fazer juntos, né? E não vai atrapalhar a sua hipertrofia. Pode ficar com essa noia aí, né? Que o pessoal tem, né? A gente vê muito, assim, as pessoas preocupadas com aquele detalhe e eu acho, assim, até bacana, né? De ver, assim, elas querendo ajeitar cada centímetro do treinamento. Só que muitas das vezes o segredo não está nesse detalhe, mas está na base bem feita, né? Inclusive a gente não vai falar sobre isso aqui, senão vai ficar meia hora esse assunto para um outro live, mas a gente já mostrou aqui até outras vezes que o aeróbio ele não só não atrapalha o ganho de hipertrofia, como pode auxiliar, né? Exatamente. Então o Fernando aqui falou mais um pouquinho aqui, ó, eu trabalho na academia, sou professor e uma vez que eu estou acompanhando vocês, primeira vez, show, Fernando. Parabéns pelo trabalho, infelizmente na prática, o que mais vejo é um volume alto, com certeza, e uma intensidade baixa. E muitos alunos acabam associando hipertrofia com uma maior quantidade de exercícios, exatamente, Fernando. Muitos não sabem ir até a falha e quem não treina com o personal muitas vezes não vai aprender. Exatamente, Fernando. Isso é uma coisa que hoje eu não trabalho mais em salão de academia, né, mas já trabalhei. E eu acho que, tipo assim, é muito importante quando você trabalha no salão da academia ali, você tentar de toda forma educar o seu aluno, exatamente, né? E aí, tipo assim, no dia a dia ali que você vai vendo ele e tal, é exatamente bater nessa tecla com ele. Pô, tenta aumentar a intensidade, não fica focado nessa questão de aumentar o volume. Eu vejo muito, às vezes você manda uma ficha pro cara e o cara vai e bota um exercício a mais, porque vai hipertrofiar mais, né? E aí você conseguindo educar esse aluno exatamente para ele aumentar a intensidade, não o volume, ele vai, com certeza vai gerar mais resultados, melhores resultados. E isso acontece muito também porque o aluno fica naquela, por exemplo, ele às vezes nem tem uma frequência boa, uma aderência boa de treinamento, né? Exato. Vamos supor assim, ele é aquele aluno que ele supostamente iria 5 vezes na semana, mas ele vai 2 ou 3. Então ele acha que assim, quando eu vou na academia, então tem que fazer tudo bem feito para compensar, né? Exatamente. Tipo assim, o que ele tem que fazer às vezes é fazer um treino, às vezes até mais curto, mas que ele consiga fazer todo dia. Vale muito mais a pena do que ele ficar fazendo um treino cheio de volume, muito exercício, né? Isso tem que ser levado em consideração. Tem mais um questionamento aqui do Júnior. Show de bola.
Tirar a dúvida sobre séries múltiplas na frequência semanal para atingir a frequência. Tá, semanal de 12 séries por grupo. Em 2 semanas seria interessante fracionar 6 séries para cada dia, eu ficaria muito extenso. Acredito que, né? Vamos repetir qual que é a dúvida dele? Tá. Para atingir uma frequência semanal de 12 séries por grupo em 2 dias de semana, seria interessante fracionar 6 séries para cada dia? Ou ficaria muito tempo? É um tipo de treino que pode ser feito. Eu acho que é um treino legal para você fazer exatamente como eu falei. Na hora de você pensar nisso, o que vai ficar legal para não fazer um treino muito extenso é exatamente focar nos multiarticulares, né? Exato. Porque é o que a gente estava falando. Então, vários músculos ao mesmo tempo. Exatamente. Tipo assim, você faz um treino pesado ali com muitas remadas, por exemplo. Tem por que você fazer um treino de bíceps? Às vezes você não precisa fazer mais 3, 4 exercícios de bíceps. Não, né? Você vai fazer ali mais um, no máximo. Às vezes só com os treinos de multiarticulares você vai estimular muito bem o bíceps, né? Por exemplo. Então você consegue fracionar essas 2 vezes por semana, sim, com certeza. Tranquilo? Certo, então vamos encerrar aqui essa live de hoje. Então quem tiver alguma dúvida, estiver vendo isso depois, pode deixar nos comentários. Seja onde você estiver, no Facebook mesmo ou outra plataforma, a gente vai responder vocês, tá? E qualquer coisa, estamos sempre aí para bater esse papo, conversar e tirar essas dúvidas. Show. Até a próxima live aí, pessoal. Obrigado pela participação.